Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Estela Kiel, eu sou aromaterapeuta e hoje eu vim conversar com vocês sobre o primeiro episódio de um documentário que a Netflix lançou faz mais ou menos uns 2 meses, que se chama A Indústria da Cura. E o primeiro episódio fala exatamente sobre o mercado de óleos essenciais. Então, eu resolvi comentar sobre o que foi exposto no documentário, porque é um ponto de vista muito importante para quem trabalha com os óleos essenciais, para quem trabalha com as ferramentas da aromaterapia e viu tantas mudanças que aconteceram nos últimos anos, e também é importante para quem usa os óleos essenciais, para quem gosta de se tratar através dessas ferramentas. Então, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou percorrer todas as informações que foram passadas no documentário e eu quero saber a opinião de vocês depois. Vocês podem deixar nos comentários para a gente poder conversar e expandir essa conversa. Então, para começar, a primeira coisa que eu achei muito interessante nesse documentário foi que eles realmente fizeram uma pesquisa jornalística. Eles não deixaram nada de fora, mostraram exatamente o que acontece, porque, como uma das jornalistas que foi entrevistada no documentário falou, o mercado da aromaterapia é uma moeda realmente com duas faces, né? E o documentário mostrou exatamente essas faces, né? Esses dois lados que parecem ser muito distintos, e no final eu vou falar para vocês qual é a conclusão que eu tiro de todo esse estudo, de toda essa investigação. E eu achei muito interessante a forma como eles mostraram a formação que um aromaterapeuta tem para realmente ser chamado de aromaterapeuta. E aqui é importante a gente pontuar que não só no Brasil, mas pelo que eu tenho informação no mundo inteiro, a formação de aromaterapeuta é uma profissão de livre exercício. Então, qualquer pessoa que tenha estudado aromaterapia, como os cursos eles não são vinculados aqui no Brasil, por exemplo, ao MEC, uma pessoa que faz um curso de um final de semana pode se intitular aromaterapeuta, como uma que faz um curso de 240, 250 horas também tem o título de aromaterapeuta. Então, tudo depende muito da grade que essa pessoa estuda, para que a gente saiba com que profundidade ela realmente conhece a ferramenta com a qual ela está trabalhando. E o documentário mostra exatamente isso, porque ele começa mostrando profissionais integrativas. O que é uma profissional integrativa? É uma profissional que já tem uma cadeira reconhecida em uma formação, então, por exemplo, uma enfermeira, uma psicóloga, uma fisioterapeuta, e que associou a aromaterapia a essa profissão para poder ter maior profundidade no seu tratamento. Então, eles mostram isso, mostram pessoas que são certificadas como aromaterapeutas clínicas e o tempo de experiência que elas têm, e o como elas trabalham as sinergias, ou seja, como elas trabalham a personalização das misturas dos óleos essenciais para criar tratamentos que sejam específicos para as necessidades daquelas pessoas. Então, não existe aquela visão alopática que, de uns tempos para cá, tem crescido vertiginosamente, né? Porque as pessoas têm problemas e elas querem encontrar uma solução, e normalmente as pessoas querem uma solução rápida. E essas grandes indústrias têm um aparato de marketing muito bem feito para entender quais são as dores que as pessoas têm e usar essas dores como ferramenta de marketing para vender o produto que elas têm. Então, as dores são doenças, muitas vezes são problemas financeiros. Então, essas empresas que foram apresentadas no documentário, que são as empresas de mercado de multinível, elas desenvolvem a comunicação delas exatamente em cima desses pilares.
Então, você tem uma doença, você tem um óleo essencial que pode tratar isso. Então, essa é a visão de venda que as empresas de mercado de multinível colocam para as pessoas e que foi exatamente o que foi retratado dentro do documentário. Então, você vê, é muito nítido como eles colocam a formação de um aromaterapeuta e a formação de uma pessoa que vive o estilo de vida aromático, e ela vende cursos de aromaterapias de 20 minutos por dia, e em 10 dias você vai saber tudo o que você precisa sobre os óleos essenciais. E, verdadeiramente, quem tem curiosidade e começa a prestar atenção nas informações, não demora muito para perceber que isso não é uma informação 100% verdadeira. A gente não tem como conhecer tudo de óleos essenciais depois de estudar 20 minutos por dia por 10 dias, né? Eu mesma já estudo há 11 anos e, gente, é uma caixa de Pandora. Nunca para de aparecer coisas novas para estudar. Por quê? Porque estamos dentro da área da saúde. E toda vez que a gente se propõe a trabalhar com a área da saúde, a mexer com a nossa saúde, com a saúde da outra pessoa, é muito importante o aprofundamento constante, porque nós temos, principalmente dentro das terapias integrativas, uma coisa que é chamada de holismo. Ou seja, eu preciso entender da parte da mente da pessoa, do físico dessa pessoa e da energia dessa pessoa, porque um ser humano, ele é formado por esse conjunto completo de informações. Então, não adianta eu querer substituir um medicamento por um óleo essencial, como muitas vezes é a propaganda vendida, se eu não sei qual é a origem dessa doença. E é por isso que os aromaterapeutas ressaltam tanto que é necessário passar por uma avaliação de um profissional para que o tratamento correto seja indicado. E é exatamente isso o que é colocado no documentário. E no documentário tem também uma entrevista com a Susan Boyles, que ela é uma aromaterapeuta muito renomada, ela é internacionalmente conhecida, e ela fala uma coisa que eu concordo muito, que a maneira como os óleos essenciais estão sendo vendidos e divulgados e usados em grande escala, em quantidades muito maiores do que o que é recomendado pelos profissionais de aromaterapia, está criando uma oportunidade no mundo para a gente ver quais são os efeitos que essa quantidade de óleos essenciais colocadas dentro de um corpo humano geram de resultados e consequências a longo prazo, porque isso não é um mapeamento que a ciência tem hoje. E outra coisa importante que ela comenta, e eu vou trazer aqui para vocês, é a questão de que o resultado que nós temos em testes clínicos com óleos essenciais, eles são feitos in vitro, ou seja, eles são feitos em ambientes controlados dentro de laboratórios. Então, você tem ali uma lâmina com bactérias, você tem cobaias, você tem aquele universo do laboratório e o óleo essencial, ele é usado para fazer o teste naquele micro-universo, mas não necessariamente porque o óleo essencial reagiu às bactérias que existem nesse teste laboratorial em lâmina, que quando colocado no corpo humano, a resposta vai ser a mesma, porque você muda o ambiente. Para a gente poder trazer um exemplo com relação a isso que eu estou ilustrando para vocês. Vamos pegar o exemplo do coronavírus. A gente tem a informação de que o álcool em gel, se ele passado nas nossas mãos e na nossa superfície, ele tem condição de matar o vírus que ali possa estar instalado. Ok? Perfeito. Se a coisa de você conseguir exterminar o que está fora funcionasse para o que está dentro, bastaria nós tomarmos alguma bebida rica em álcool, por exemplo, uma vodka, que o nosso organismo estaria
talvez habilitado a eliminar o vírus. Então, quando a gente traz essa comparação, que eu sei é absurda, para o mundo dos óleos essenciais, é exatamente a mesma coisa. O que funciona de um jeito para uma coisa não necessariamente funciona de outro jeito para outra. Por isso que quando eu falo em teste laboratorial in vitro, não necessariamente isso seja uma realidade para os efeitos dentro do corpo humano. Então, é importantíssimo nós verificarmos quais são as intenções que existem por trás de qualquer tipo de venda. Eu sou muito suspeita de empresas que crescem em cima do desespero das pessoas. Empresas que cresçam porque o desespero da doença se instalou, empresas que cresçam porque o desespero financeiro se instalou e elas oferecem uma resposta rápida, milagrosa, como se aquilo fosse uma tábua de salvação, né? A gente até brinca que tem a fila dos milagres, como se fosse um grande milagre. E uma outra coisa que nós temos que tomar cuidado é justamente com essa visão que a aromaterapia tem de que cada organismo é um organismo. E quando você padroniza sinergias, você padroniza protocolos de ingestão de óleos essenciais e de uso excessivo. Eu já vi protocolos para você usar 3 vezes por dia, mais do que 30 gotas de óleo essencial, quando o que os aromaterapeutas recomendam, se você está com a sua saúde em dia, é de que você consuma no máximo 3 gotas de óleo essencial. E o consumir, eu não quero dizer ingerir, é o consumir no sentido de colocar no seu difusor, fazer uma inalação com um disco de algodão, fazer um uso tópico em um creme ou num shampoo. Então, imagina, vamos, né? Isso é a recomendação dentro da aromaterapia. 3, se você precisa fazer uma manutenção mais intensiva da sua saúde, 5 a 6 gotas, mantendo aí um patamar que é o recomendado pela aromaterapia clínica inglesa de até 7 gotas para uma pessoa adulta, desde que ela não seja idosa, porque aí também já muda essa dosagem, mas 7 gotas no máximo para um ser humano adulto de peso normal. 7 gotas. Agora você imagina você tomar, porque aí já é um protocolo de ingestão, esse que eu estou falando para vocês que eu vi. Mais de 30 gotas, eram 32 gotas de manhã, 32 gotas à tarde, 32 gotas à noite, mais todo o restante de uso que você tem em difusor durante o dia inteiro, em shampoos, em maquiagens e todo tipo de usos cotidianos, inclusive de deixar aqui a fotinho para vocês do documentário, inclusive de uso como produto de limpeza dentro de casa, né? E a jogada do marketing que existe ali é para você substituir produtos químicos que fazem mal para a sua saúde para você usar produtos naturais que não vão te prejudicar. Primeiro ponto com relação a isso, existem inúmeras alternativas naturais que não utilizam óleos essenciais e que podem entrar em substituição aos produtos químicos nocivos que a gente tem hoje. Basta a gente abrir a internet e procurar. Bicarbonato de sódio e vinagre branco funcionam, que é uma maravilha para 90% dos problemas que a gente tem de limpeza em casa. O álcool funciona também muito bem. Então, não haveria necessidade de se usar óleos essenciais para limpar tudo. E usar em shampoo, e usar em pasta de dente, cremes, etc, etc, etc. Por quê? Vamos fazer na conta, olha. Já foram 90 gotas ali naquele protocolo. Soma mais umas 5, 6, pelo menos em todos esses outros usos. Ou seja, são 100 gotas por dia a que as pessoas são incentivadas a consumir. Um vidrinho de óleo essencial de 10 ml tem cerca de 300 gotas, juntando uma média aí, porque isso pode mudar de um fabricante para o outro e de um tipo de óleo essencial para outro. Mas, em média, tem aí as suas 250, 300 gotas, mais ou menos. Ou seja,
Colocando essa conta em comparação com o vidro de óleo essencial, é como se eu consumisse metade do vidro de óleo essencial em um dia. Ao meu ver, isso é um consumo desnecessário e perigoso, porque a gente nunca sabe que reações o organismo da pessoa vai ter a longo prazo. E o documentário, ele mostra, inclusive, pessoas que tiveram reações adversas sérias por causa do uso excessivo dos óleos essenciais. Então, vale aquela velha história, não é porque é natural que não pode fazer mal. Pode, né? A diferença entre o medicamento e o veneno sempre está na dosagem. Vide a homeopatia que a gente conhece, que trabalha justamente nesse princípio. Se eu sou totalmente contra as empresas de mercado multinível, de jeito nenhum. Eu acho que está super bem, faz muito bem elas existirem, porque elas trouxeram para as pessoas que até então não tinham conhecimento da aromaterapia, uma ferramenta que é riquíssima, que é poderosa e que pode trazer muitos benefícios para a saúde das pessoas. O que é perigoso é a maneira como é ensinado o consumo dos óleos essenciais. Mas com o tempo, todas as coisas elas vão se ajustando e é por isso que eu falei dos dois lados da mesma moeda, né? Por um lado, a gente tem os profissionais e, por outro, a gente tem esse consumo de mercado, de consumo em massa. E em uma hora, essas coisas, elas se integram. As pessoas que começaram a usar os óleos essenciais, elas começaram a perceber que é necessário buscar, que é preciso buscar mais informações do que só informações superficiais de internet. Então, isso é muito rico. E é muito legal que as empresas de mercado de marketing multinível tenham trazido isso para nós. Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Se vocês quiserem buscar mais informações, o nome oficial desse documentário em inglês é Unwell, U-N-Well, e fala exatamente sobre isso, sobre essa indústria toda dos óleos essenciais. Então, se você gosta de usar, de fazer tratamento, se você quer estudar, não deixe de assistir esse documentário, porque ele é muito bacana. Então, eu deixo aqui o meu grande abraço. Comentem, não esqueçam de comentar, visitem o canal, se inscrevam, porque a grande intenção do Mosaico Natural, que é esse canal aqui do YouTube, é construir uma comunidade muito forte em aromaterapia. Eu espero que eu tenha contribuído aí com o seu conhecimento. Um grande beijo e até a próxima!